Em nome de Jesus Cristo, que um dia voltará para nos buscar. Amém. Quem é mãe e deu à luz através de parto normal sabe que é um processo doloroso, que pode demorar e envolver muita dor. Quando a mulher entra no trabalho de parto, as contrações no início são leves e ocorrem de forma irregular. Com o passar do tempo, as contrações elas se tornam mais regulares e intensas. E na medida em que o nascimento da criança se aproxima, o intervalo entre as contrações vai diminuindo e as dores vão se intensificando. Por fim, as contrações e as dores ficam cada vez mais fortes até finalmente a criança nascer. É um processo bastante doloroso e até por isso hoje em dia muitas mães, muitas mulheres optam pela cesárea para darem à luz seus filhos. Apesar de ser um processo doloroso, o parto normal, ele envolve sim dor, angústia, sofrimento, tensão, mas ao mesmo tempo é um processo que envolve bastante expectativa pela criança que está por nascer. Podemos dizer que envolve as duas coisas, dor e alegria, porque logo logo toda dor do trabalho de parto será substituída pela alegria de segurar a criança nos braços. E é justamente por isso que as dores de parto servem como uma bela analogia para ilustrar a esperança cristã, a vida cristã. E o texto de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre isso, ele usa essa ilustração. E nós queremos justamente refletir como que de fato isso se acontece, como que há essa relação entre as dores de parto e também a nossa esperança cristã, que é a volta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, é preciso observar que, como já disse no início do culto, nós estamos nos aproximando do final de mais um ano da igreja. E com isso nós entramos num novo ano da igreja quando iniciamos o advento, lá a partir do dia 1º de dezembro. E toda vez que nós chegamos ao final do ano da igreja, as leituras bíblicas sempre nos remetem a textos escatológicos. Escatologia vem do grego eschaton e logos, que significa o estudo das últimas coisas. Que últimas coisas seriam essas? São temas como vida após a morte, fim dos tempos, juízo final, novos céus e nova terra e vida eterna. Hoje em dia se ouve falar muito em fim dos tempos. Muito se diz por aí que o fim está próximo, que Jesus está voltando. E a gente sabe também que existem pessoas que zombam disso, que ridicularizam essas falas. Enquanto também existem aqueles que quase que apelam quando se trata desse tema. O equilíbrio é sempre importante. Mas quando afinal os tempos do fim terão início? Alguém tem alguma ideia? Quando os tempos do fim terão início? Será que eles já tiveram início ou será que eles ainda terão início? Os tempos do fim, eles na verdade tiveram início há 2000 anos. Nós já vivemos os tempos do fim há 2000 anos. Os tempos do fim tiveram início com a obra consumada de Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição e o seu retorno ao lar celestial, para junto de Deus, onde hoje Ele governa sobre todas as coisas. Ao longo do Antigo Testamento, o povo de Deus aguardou esperançoso pela vinda do Messias, e ele veio, nós sabemos, o relato bíblico nos apresenta a sua obra consumada. Ele cumpriu a sua missão, voltou para junto do Pai, e desde então falta apenas uma única grande ação de Deus na história: a volta de Jesus Cristo em poder e glória para reunir junto de si todos aqueles que nele creem. Se nós lermos com atenção as cartas do Novo Testamento, as epístolas, nós vamos perceber que a maior esperança daqueles primeiros cristãos, logo no início do cristianismo, era o retorno de Jesus. Aqueles primeiros cristãos viviam como se Jesus viesse a qualquer momento. Essa era a expectativa, essa era a grande esperança deles. E nós continuamos nutrindo essa mesma esperança? Nós, será que também vivemos como se Jesus Cristo pudesse voltar a qualquer momento? Essa deveria também ser a nossa esperança.
Assim como a maior esperança do povo do Antigo Testamento foi ver o Messias neste mundo, aguardar a vinda desse Messias, a esperança do povo de Deus no Novo Testamento, que somos nós cristãos, deve ser justamente o retorno deste Salvador. Mas quando afinal acontecerá esse retorno? E o próprio Jesus, ele fala sobre isso um pouco mais adiante no Evangelho de Marcos capítulo 13, onde ele diz que ninguém sabe este dia, ninguém sabe a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Por isso, quando surgem pessoas por aí afirmando que sabem o dia, a hora ou a época, nós devemos recuar com os dois pés. Porque se o próprio Filho diz que não sabe, quem é o ser humano para afirmar que sabe o dia, a hora ou até mesmo a época? Ninguém sabe. Podemos não saber quando Jesus irá voltar, mas ele nos falou sobre os sinais que precederiam o seu retorno. E o texto de hoje está repleto de sinais. Inclusive, eu fui para os textos paralelos, porque esse relato que nós lemos hoje, de Marcos no capítulo 13, ele também é apresentado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. E nesses 3 evangelhos eu pude identificar cerca de 10 sinais, dos quais Jesus fala que precederiam o seu retorno. O primeiro dos sinais mencionados aqui no Evangelho de Marcos são justamente os enganadores, os falsos profetas, aqueles que se utilizam do nome de Deus para conduzir pessoas não para a salvação, mas que distorcem a palavra de Deus para fins interesseiros, pessoais e terrenos, e com isso podem comprometer o destino eterno daquelas pessoas que lhes dão ouvidos. E por isso mesmo Jesus alerta: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Por isso é necessário ter muito cuidado, é necessário ter cautela, é necessário de fato estudar, se aprofundar no conhecimento da palavra, para que não sejamos enganados por falsos profetas. O segundo sinal mencionado por Jesus são guerras e rumores de guerras. Ele diz até mesmo que quando isso acontecer, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele segue dizendo que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Também diz que haverá terremotos em vários lugares. Haverá também muita fome. E aí eu pego um pouco o texto paralelo no relato de Lucas, onde ele acrescenta que também acontecerão epidemias, ou seja, doenças e enfermidades. Lucas também acrescenta que acontecerão coisas espantosas, sinais vindos do céu, ou seja, eclipses, catástrofes naturais. Voltando novamente ao texto de Marcos, Jesus diz que outro sinal é a perseguição e o ódio aos cristãos. E essa perseguição ela pode vir tanto da sociedade, dos governantes e até mesmo de pessoas próximas, como familiares. Filhos se levantando contra os pais, pais contra os filhos. E com isso nós temos o nono sinal, que é o aumento da violência e da maldade que resultam do esfriamento do amor, conforme relata Mateus no texto paralelo ao texto de Marcos. E o último sinal que é mencionado por Jesus, Marcos coloca ele entre os demais sinais, mas Mateus coloca ele como último sinal. E ele coloca, depois deste sinal, ele coloca, então virá o fim. E esse último sinal é a pregação do Evangelho pelo mundo todo. E aí é justamente o que Mateus diz, então o Evangelho será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A pregação do Evangelho pelo mundo todo é um sinal também de que a volta de Jesus está se aproximando. E é importante observar, quando nós falamos da perseguição aos cristãos, que no texto de Marcos aqui é mencionado bastante, Jesus fala bastante sobre isso. E muitas vezes a própria perseguição dá oportunidade ao testemunho. Isso aconteceu inclusive no início da igreja cristã, quando lá tem o Pentecostes, e todos os cristãos estavam depois acomodados em Jerusalém. Mas a missão, a ordem de Deus era: espalhem esse Evangelho para vários lugares, mas eles estavam ali.
E o que fez aqueles cristãos saírem dali e espalharem esse evangelho? Uma perseguição. Quando veio uma perseguição, muitos cristãos saíram de Jerusalém. E onde eles foram, para onde eles foram, eles levaram a mensagem do evangelho. E quando acontece isso, Jesus ele até nos tranquiliza, dizendo, nessas horas, ninguém precisa se preocupar com o que vai falar, porque é o Espírito Santo que falará por meio daqueles que estão firmados na fé. O Espírito Santo dará as palavras certas, mas é óbvio que para isso nós precisamos estar firmados na palavra, porque senão o Espírito Santo também não poderá agir em nós. Então todos esses que foram mencionados são 10 sinais. E aí eu identifiquei esses 10 sinais, ali não tem nada específico, poderíamos talvez destrinchar e colocar mais alguns sinais, ou talvez até reduzir, mas esses são os sinais. Agora, se nós paramos e analisamos e olhamos para trás na história, através dos séculos, nós perceberemos que muitos desses sinais já vêm acontecendo há um bom tempo. Por exemplo, no dia em que Jesus morreu na cruz, na Sexta-feira Santa, houve um eclipse e um terremoto. Também enganadores e falsos profetas sempre existiram. Desde o Antigo Testamento, desde os tempos antigos, guerras e conflitos, quantos já aconteceram desde os tempos antigos? A fome que parece nunca ter fim, as doenças que parecem aumentar e evoluir na medida que a própria medicina vai avançando, sempre doenças novas surgindo, desde os tempos antigos. Epidemias, nós recentemente passamos por uma, mas já foram tantas também ao longo da história. Catástrofes naturais também já foram tantas ao longo da história. A perseguição aos cristãos que foi cruel, foi muito intensa logo nos primeiros anos da era cristã, nos primeiros 300 anos, mas que ainda hoje sim existe perseguição aos cristãos em vários lugares do mundo. O ódio, a violência que são terríveis nos dias de hoje, mas que também sempre estiveram presentes ao longo da história. E o Evangelho que está sendo anunciado ininterruptamente já há 2000 anos. Então o que a gente percebe aqui, todos os sinais que Jesus menciona, todos eles já vêm acontecendo. Isso significaria talvez que Jesus tenha nos enganado? Ou que talvez Jesus não voltará? De modo nenhum. É como eu disse antes, os tempos do fim tiveram início com a obra consumada de Jesus Cristo. Então esses sinais, eles já vêm acontecendo há muito tempo. Mas tem um detalhe que nós precisamos observar. Um detalhe muito importante. E é aí que a analogia das dores de parto se aplica muito bem. Assim como as contrações e as dores vão se intensificando na medida em que o parto se aproxima, também os sinais dos tempos do fim vão se intensificando na medida em que a volta de Jesus se aproxima. Todos os sinais já vêm acontecendo há muito tempo, mas uma coisa que nós temos notado é que eles têm se intensificado com o passar do tempo. E o intervalo entre esses sinais parece que vem sendo cada vez menor. Vamos usar alguns exemplos. A catástrofe, a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, já tinha acontecido em 1941, uma enchente horrível, mas a que aconteceu esse ano foi em proporções muito maiores. Recentemente também, o furacão Milton nos Estados Unidos, vocês devem ter visto. Estados Unidos sempre é acometido por furacões, mas a intensidade do furacão Milton foi muito maior. Também a enchente na Espanha que aconteceu recentemente. Essa é uma região onde frequentemente acontecem tempestades nessa época do ano, mas essa foi em proporções muito, muito maiores do que vinha acontecendo. Inclusive matou mais gente do que a grande enchente no Rio Grande do Sul. Então a gente tem percebido que o intervalo entre esses fenômenos tem diminuído e a intensidade tem aumentado. Também doenças e epidemias. A gente sabe que muitas já aconteceram ao longo da história. A peste negra, por exemplo, ela estima-se, de acordo com alguns relatos históricos, que matou cerca de metade da população de toda a Europa. Imagina, metade da população de todo um continente. Então epidemias já aconteceram muitas, mas o que nós vimos na última pandemia?
proporções mundiais, não foi apenas uma região, o mundo inteiro foi assolado. Então nós estamos percebendo um aumento das proporções da intensidade. Enganadores e falsos profetas, né? A gente sabe também que eles sempre existiram, desde o Antigo Testamento, mas hoje eles têm o que à sua disposição? Os meios virtuais, a tecnologia. E se desde os tempos antigos já houve pessoas que preferiam ouvir falsas mensagens, muito mais hoje. E o próprio Pedro, ele diz que nos últimos dias as pessoas arranjarão para si mestres que falem o que elas querem ouvir. Então, você ouvir falar do pecado, você é pecador, você precisa se arrepender e Jesus te perdoará. Isso às vezes não soa tão agradável do que, se você fizer isso, Deus te dará aquilo. Se você ofertar tanto, Deus te dará o dobro, o triplo. Isso soa mais agradável. Então não é à toa que existem algumas igrejas por aí que pregam a prosperidade, que pregam mundos e fundos que Deus nunca prometeu. E elas crescem, parece que absurdamente, porque eles têm todas essas tecnologias à disposição e elas falam aquilo que soa agradável ao ouvido do ser humano. Por isso, elas crescem. Então a gente vê uma intensidade maior, um aumento dessas falsas mensagens e uma adesão maior das pessoas, porque ela está sendo difundida com mais rapidez. Também o próprio ódio e a violência, as guerras, sempre existiram. No Antigo Testamento, se a gente lê o Antigo Testamento, quantas guerras foram travadas? Mas hoje também temos outro intensificador, que é justamente a tecnologia. Porque hoje, por exemplo, você destilar o seu ódio, a sua raiva contra uma pessoa, nos tempos antigos você tinha que estar na frente da pessoa. Mas hoje você pode fazer isso com os dedos, ou na frente de uma tela, gravando um vídeo. Então vocês percebem como que isso tem se intensificado. A tecnologia tem muitos pontos positivos, mas também ela tem sido usada para muitos aspectos negativos, como até mesmo roubos, golpes, né, crimes cibernéticos, enfim, tantas outras coisas onde esses recursos tecnológicos acabam sendo usados de maneira errada, de maneira distorcida, o que acaba também intensificando o ódio, a violência, até mesmo as guerras. Guerras sempre existiram. E hoje se diz, né, hoje nós temos tecnologia porque se acontecer uma guerra nós conseguimos atacar um alvo específico. Mas o ser humano é cruel, é ganancioso, é maldoso. E do fundo do coração, eu temo se um dia estourar uma guerra mundial, o que o ser humano é capaz de fazer com toda a tecnologia que possui. Porque hoje existe tecnologia para acabar com tudo do dia para a noite. As bombas atômicas, enfim, tantas outras, né? Até mesmo o uso de doenças, né? Inventar, né? Usar doenças e disseminar elas para acabar com toda uma população. Enfim, então tudo isso a gente tem percebido também como tem se intensificado. Mas em meio a tudo isso também nós temos um lado positivo, olhando para a área da tecnologia. Um dos sinais é o anúncio do Evangelho. E Jesus diz que o Evangelho será anunciado no mundo inteiro. E eu acredito que nunca, em toda a história, o Evangelho teve tanto espaço, tanta oportunidade de ser anunciado, como hoje através também dos meios virtuais. A gente sabe que existem hoje países no mundo onde é proibido você ter uma Bíblia. Não se pode, é proibido ser cristão, ninguém entra, não entram missionários. Pessoa que é encontrada com a Bíblia pode ser presa e até morta. Mas existem algumas igrejas, algumas denominações cristãs que estão fazendo uso da tecnologia via satélite, transmitindo leituras bíblicas 24 horas por dia. E essas leituras, elas são transmitidas justamente para esses países onde não entram missionários. É uma maneira do Evangelho alcançar esses lugares onde hoje a palavra ainda não alcançou. Então tudo isso a gente tem percebido. Os sinais já vêm acontecendo, mas há um aumento da intensidade. O intervalo entre sinais vai diminuindo. E uma das características desses sinais dos fins dos tempos é um caráter cíclico. Porque assim como as contrações do trabalho de parto, elas vêm e vão até que o parto se aproxima, também os sinais dos tempos do fim vêm e vão. Às vezes vem com mais intensidade, depois dá uma acalmada, depois vem de novo.
E assim vai acontecendo. Assim como as dores de parto vão se intensificando até que a criança nasça, assim também os sinais dos tempos do fim, eles vão se intensificando na medida em que a volta de Cristo se aproxima. Então esse é um caráter cíclico dos sinais dos tempos do fim. Ao mesmo tempo, os sinais dos tempos do fim têm um caráter tipológico. Eventos menores que apontam para algo maior que está por vir. E um exemplo disso no texto de hoje é justamente a destruição do templo de Jerusalém. Quando os discípulos perguntam, mas olha só que construção, que bela construção, e Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Aquilo no primeiro momento apontava para algo que aconteceria dali a alguns anos. Jesus estava se referindo à destruição de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. O exército romano cercou toda a cidade de Jerusalém. Ninguém conseguia entrar nem sair. Foi uma catástrofe mesmo, foi algo terrível, porque existem relatos históricos que falam sobre isso, em que as pessoas começaram a morrer de fome, porque ninguém entrava nem saía. O exército romano cercou a cidade, até que eles não puderam resistir mais, eles entraram na cidade, destruíram a cidade e destruíram o templo, e até hoje o templo não foi reconstruído. Isso no ano 70 depois de Cristo. Isso, de certa forma, lembra o que Jesus disse lá em João no capítulo 2, numa controvérsia com os líderes religiosos, quando Jesus diz, eu destruirei esse templo, em 3 dias o reedificarei. Jesus não estava falando do templo físico, mas do seu corpo, da sua ressurreição no 3º dia. Então, construções como essa são importantes, é aqui que a gente se nutre e se fortalece. Mas o verdadeiro templo de Deus é o corpo de Cristo, é o próprio Jesus Cristo. E quem pertence a esse corpo? Nós os que cremos nele, nós os que temos a fé nele. Os cristãos formam o corpo de Cristo, o verdadeiro templo de Deus. Então esse é um caráter tipológico, algo que aconteceria, mas que aponta para algo muito maior. E assim também, todo aquele caos que foi gerado, aquela angústia, aquela tensão que aconteceu quando Jerusalém foi sitiada e depois foi destruída, isso também apontava para o caos, para a angústia, para todo o sofrimento que precederá o retorno de Cristo. Então esse é um caráter também tipológico dos sinais dos tempos do fim. Todos esses sinais, obviamente, eles vão causar dor, sofrimento, aflição. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aquelas pessoas que passaram por tudo isso. Isso causa muita angústia, muita dor e muito sofrimento. E no texto do Antigo Testamento de hoje, nós temos o relato de Daniel. Ele fala que haverá um tempo de muita angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Já no Antigo Testamento, Daniel falava a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, para nós cristãos, haverá também uma grande expectativa. E Daniel também fala dessa expectativa, porque naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Por isso, mesmo que esses sinais causem dor, sofrimento, eles não devem nos aterrorizar. A gente sabe que existem enganadores por aí que se utilizam desses textos para amedrontar as pessoas, para assustar as pessoas, para controlar as pessoas. Mas o próprio Jesus, quando fala desses sinais, não tinha a intenção de assustar ninguém. Mas ele queria o quê? Alertar para a vigilância, para que estejamos preparados para este grande e maravilhoso dia. Ele não tinha intenção de assustar. Inclusive, no relato de Lucas, quando Lucas relata esses sinais que Jesus descreve e cita, ele registra o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então veja o que Jesus diz após ele mencionar estes sinais: levantem a cabeça, alegrem-se, a redenção, a salvação de vocês se aproxima. Então, para nós cristãos, a volta de Jesus não será um dia de terror,
mas um dia de grande alegria, o dia mais feliz da nossa vida, porque é lá que nós seremos definitivamente salvos, que, como lembra Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, já não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação, porque Cristo foi condenado na cruz em nosso lugar. Por isso, assim como a mulher grávida suporta as dores de parto, na expectativa de que logo terá a criança em seus braços, nós cristãos suportaremos as dores que estes sinais dos tempos do fim podem trazer, na expectativa de que logo estaremos nos braços do nosso Salvador Jesus. E para que a gente possa suportar essas dores, é necessário que estejamos firmados em Cristo Jesus. E isso é possível somente quando nós tivermos contato constante e contínuo com a sua palavra. Quem está em Cristo Jesus, não existe condenação. E estar em Cristo Jesus é permitir que a palavra fale ao nosso coração, porque é através desta palavra que o Espírito Santo age em nós, nos convence do pecado e nos conduz ao perdão que Cristo conquistou. Estar em Cristo Jesus é diariamente voltar à fonte batismal através do arrependimento. Estar em Cristo Jesus é, sempre que possível, receber o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, para perdão dos pecados, vida eterna e salvação. É assim que nós permanecemos vigilantes e preparados para o grande e maravilhoso dia da volta de Jesus Cristo. Por isso também, no texto de Hebreus, nos é falado da importância da comunhão. O autor da carta aos Hebreus, ele exorta: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque é justamente aqui na comunhão da igreja cristã que nós mantemos firmes a confissão da nossa esperança, diz o autor da carta aos Hebreus. Que esperança é essa? De que Jesus Cristo veio, Ele cumpriu a sua missão. Ele veio para viver e morrer em nosso lugar, para nos perdoar e salvar. E um dia Ele voltará para nos buscar, para nos reunir junto dEle, no novo céu e na nova terra. Essa é a confissão da nossa esperança. E aqui nós fortalecemos essa confissão. É aqui que também nós nos animamos uns aos outros na prática do amor e também na prática das boas obras. Porque enquanto Jesus não voltar, a gente não vai ficar de braços cruzados, a gente não vai ficar ocioso. Pelo contrário, nós vamos amar e servir uns aos outros, mesmo em meio às dores que os tempos do fim podem trazer. E como Jesus alertou, ninguém sabe o dia nem a hora, por isso mesmo é necessário estar preparado o tempo todo, para que não sejamos pegos de surpresa. Por isso, não negligenciemos a maravilhosa comunhão que temos na igreja cristã. A comunhão com o próprio Jesus Cristo e com os demais irmãos na fé. Porque essa comunhão é fundamental. Porque é aqui que juntos nós nos manteremos firmes e vigilantes na fé em Jesus Cristo até o dia em que Ele voltar. E como lembra Daniel no texto de hoje, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Ser sábio é estar em Cristo Jesus. Conduzir pessoas à justiça é testemunhar Cristo ao mundo. E isso somente é possível se nós estivermos conectados a Cristo pela fé. E se realmente nós estivermos conectados a Ele, nós de fato estaremos preparados para brilhar eternamente na glória celestial. E naquele grande dia, poderemos exclamar junto do salmista: Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, à Tua direita há delícias perpetuamente. É isso que nós exclamaremos quando Jesus vier para nos buscar. E isso será possível se nós estivermos firmados nele. A jornada até esse grande e maravilhoso dia final, ela pode trazer dores, angústias e sofrimentos. Mas tudo isso resultará em uma alegria inigualável e inimaginável, que jamais terá fim. Amém.